Está sendo gravada. Muito bem. Vou aumentar aqui um pouquinho a tela. Professor, rapidinho, eu posso tirar uma dúvida com o senhor? Pode falar. É só para o senhor mandar algum aviso, eu não sei se via Siga ou via o próprio Teams, porque eu não sei se algumas pessoas ainda não sabem usar o Teams, mas em vez de elas estarem entrando nessa chamada que já existe, eu acho que elas estão criando uma nova chamada sem querer. Eu acho que eles estão apertando no símbolozinho de telefone e estão criando uma nova chamada. E aí tá com 3 reuniões ativas agora. Mas me diga uma coisa, a turma é praticamente a do semestre passado. Por que está acontecendo isso? Pois é, eu não entendi também não, mas tipo, agora mesmo tinha uma outra sala que tinha 20 ou era 15 pessoas esperando por causa disso, entendeu? Pois é, mas, pô, tudo bem. Quando todos estiverem aqui, eu vou dar mais uma palavrinha, mas não tem sentido isso. Agora já tem Pois é, eu bastante também estranhei, porque é praticamente a gente aqui na mesma turma. sala, mas olha só, aqui só tem caras conhecidas. Não tem. Vamos lá, deixa eu ver. Pode ser que tenha uma ou outra, uma ou duas caras aqui que não são conhecidas. Bom, eu estou nem identificando aqui. Realmente tem duas caras que não são conhecidas da turma passada, mas não tem muito sentido isso. Mas, enfim, foi bom você ter me alertado isso, porque eu não estava sabendo. Mas a gente agora vai conversar sobre isso. E eu já. Deixa eu ver se tem mais. Deixa eu ver se tem nas outras reuniões. Eita, tem reunião aqui doidado, viu? Ingressar em nova reunião do canal, reunião agora, eita. Bom, eu tive dando uma olhada agora, todos já estão na sala, tá certo? E somente o Geraldo Costa e o Felipe Romão, eles não estão na sala porque eles não estão conectados no Teams. Então, ok, eles estão ausentes de fato, não estão em outra reunião. Então, vamos lá. Eu vou iniciar a nossa aula de hoje com essa observação, pessoal. Desde o semestre passado, a gente já está usando o Teams, aqui, pelo menos a grande maioria fez pré-jazz comigo. Então, bom, eu crio as reuniões justamente para evitar o que aconteceu hoje. Ou seja, 3 reuniões ativas, cada um criando uma reunião, como é que a gente se entende? Então, eu crio as reuniões
ela vai aparecer lá, a reunião da nossa aula. Geralmente eu chamo vocês, como fiz hoje, como faço todas as vezes, e vocês simplesmente ingressam na reunião. Simples assim, não precisa estar criando reunião, senão fica a turma dividida, né, o tempo inteiro. Ok? Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, tranquilo. Ótimo. Então, pessoal, a gente vai iniciar a nossa aula depois dessa essa observação, tá? Falando o seguinte, que a gente já tem um projeto, tá certo? Vai ser uma indústria de refrigerantes, né? Real, né? Como sempre, a gente passa para vocês. E a gente está fazendo só alguns pequenos ajustes e provavelmente na quarta-feira já vai estar disponível para vocês. Na sexta-feira a gente vai ter aula novamente, uma aula também. Hoje não, hoje eu vou falar um pouco mais sobre condutores de média. Vocês já estudaram um pouco sobre condutores de baixa tensão. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre condutores de média tensão. E na próxima sexta-feira a gente faz uma aula de tira-dúvidas, mas antes da tira-dúvida a gente começa explicando sobre o projeto. E aí eu já passo para vocês aliás, exato, eu já passo para vocês na quarta-feira e sexta-feira a gente já tira dúvidas sobre o projeto, cargas, etc, etc, etc. Certo? E outra coisa, o limite para vocês me mandarem as equipes, dia 10, né, pessoal? Hoje são 7. Dia 10, quinta-feira, tá certo? Só 2 equipes foram formuladas. 2 até agora, tá? Então, não deixem para a última hora e também não deixem passar para o dia 10, não, porque senão eu vou considerar quem não tiver nas equipes até dia 10 vai fazer sozinho. Que não seria uma má ideia, né? Ruim para quem vai corrigir. Sozinho, 40 alunos, então seriam 40 projetos. Mas tudo bem. Enfim. Então, dia 10 é o limite para vocês formarem as equipes e me mandarem por e-mail. Meu e-mail, tá? Não mande por aqui, não, porque pode ficar perdido. Mande por e-mail, que já fica registrado. A gente já tem por prática, é isso aí. Vocês formarem as equipes e me mandar por e-mail. Depois das equipes formadas, eu publico como a gente sempre faz, eu publico no Siga e no Teams, só para ver se está tudo certinho e vocês acompanharem, ver se as equipes que estão lá realmente são as, de fato, que foram repartidas e detalhadas aí para vocês, né? Formadas. Tá certo? Então eu disponibilizo isso, mas agora não, só depois do dia 10, quando vocês já tiverem formado todas as equipes, certo? Bom, então o que eu faço? Vou fazer agora o seguinte, eu vou compartilhar a minha tela, tá certo? Para a gente começar a nossa aula. Deixa eu compartilhar aqui. E agora vocês estão vendo a mesma coisa que eu estou vendo. Perfeito? A gente vai começar a nossa aula. E deixa eu colocar isso para cá. Professor, Oi, pode falar. só antes de eu começar a parte de condutor de média tensão, sobre os condutores de baixa tensão, eu era da turma do professor Gustavo, e aí, na parte de queda de tensão, o senhor usa a forma reduzida. Só que, em um exemplo que o senhor fez, a forma reduzida deu 70 milímetros, mas se você usar a forma completa, dá 95. Aí eu queria saber, em critério de avaliação, qual eu deveria utilizar. Se eu uso o reduzido como o senhor fez, ou se eu uso a forma completa. Você está falando da queda de tensão ou do curto-circuito? Queda de tensão. Você está se referindo a que forma reduzida? Eu não estou... A que não leva em consideração. É a que não leva em consideração a resistência e reatância do condutor. Sim, tá certo. Bom,
aí vai o bom senso, tá certo? Provavelmente eu não fiz da outra maneira, tá? Eu usei uma das equações e não usei a outra, mas você sempre tem que levar em consideração, se você tiver com todos os dados, né, reais, aí você tem que levar em consideração a que vai te dar a maior seção, certo? Certo, Mas, obrigado. aí eu insisto em te falar, se você tiver em mãos todos os dados, porque também não vale você comparar algo que foi reduzido com algo que é estimado, tá? Deixa eu me fazer entender melhor. Você pegou a equação reduzida, mas está pegando a equação completa e está jogando valores estimados, que não são os reais. Não vale esse tipo de comparação. Entendeu? Entendi. Para a formulação completa, você tem que jogar os dados reais retirados do catálogo do fabricante, do condutor que você vai utilizar. Perfeito? Perfeito. Beleza. Então, provavelmente, ou eu não tinha esses dados, ou se eu tinha e não utilizei, foi falha minha. Se eu tinha esses dados reais e não utilizei, aí foi erro meu na resolução. Não verifiquei pelas duas maneiras, tá? Se você tem os dados reais, aliás, se você tem os dados reais, geralmente o que se faz é utilizar a fórmula completa. Se tem os dados reais, não tem problema nenhum. A formulação reduzida é mais quando você não dispõe desses dados, tá? O que não é muito comum. O comum é você ter acesso aos catálogos, a não ser que você estime uma coisa na hora da compra, porque tem isso também. Você é o projetista, você fez o projeto, você sugeriu o cabo, o condutor, né? Não fica muito elegante você sugerir o fabricante, porque parece que você enquanto projetista, tá certo, pessoal? Estou falando para todos. Parece que você tem uma negociação, uma negociata com o fabricante. Parece que você está defendendo o fabricante. Mas o que você faz, geralmente, é colocar a especificação. Porque colocando a especificação, os dados, mais ou menos o valor das resistências, indutâncias, sequência positiva, sequência zero, já que sequência negativa é igual. Então, você amarra as especificações e não tem essa questão de direcionamento para fabricante, tá certo? E até porque, se você é projetista e está fazendo um projeto para uma tomada de preço, de licitação, coisa desse tipo, você fere a lei das licitações, que vigoram aqui no Brasil, porque elas proíbem você direcionar para qualquer fabricante. Então, o que se faz geralmente, quando você está projetando, é colocar as características, certo? Então, mas como eu estava dizendo, tem isso, você coloca as características e na hora quem vai executar geralmente não é quem projeta, né? Muitas vezes a empresa faz o pacote todo, mas outras vezes não. Quem executa é uma empresa, quem projeta é outra, tá? Até porque você, para liberar a execução, você precisa do projeto prévio. Então, geralmente, são empresas distintas. Aí, na hora da aquisição, o camarada que vai fazer a execução, ele faz a aquisição, se isso aí já tivesse sido... depende também da negociação, porque quando você vai executar, tá certo? Quem está ali contratando, ele tem a possibilidade de direcionar tudo para você, ou seja, pelo pacote que você está fechando com ele, você faz a execução e aquisição de todo o material. Ou não, você faz a execução, mas com a aquisição do material por parte totalmente do cliente. É uma outra possibilidade. Mas, às vezes, quando o executor ele também faz a compra, aí ele pode comprar coisas distintas para, muitas vezes, minimizar os seus custos, tá certo, pessoal? Então, a vida real tem essas coisas. Ficou entendido, pessoal? Ficou sim, professor. Beleza, então vamos nessa. Olha só, a gente vai falar um pouquinho dos condutores de média tensão, e aí a gente vai trabalhar numa indústria, tá certo? A gente vai trabalhar numa indústria onde nós temos, no caso de vocês, uma indústria de refrigerantes, tá?
indústria de refrigerantes, indústria local. E aí, quais são as possibilidades, professor, de a gente ver cabo de média tensão nessa indústria? Geralmente, pessoal, você vai ver cabo de média somente na alimentação. A não ser que você tenha algo muito específico, né? Seja uma indústria de grande porte, aí tudo bem, ok? Na indústria de grande porte, você pode ter cabo de média, tá? Na planta, no interior da planta, na instalação elétrica propriamente dita. Mas, para o nosso caso aqui dessa disciplina, não é muito comum. Por outro lado, a gente está falando de média tensão. Então, eu vou tentar ser o mais abrangente possível, o mais generalista possível, mas sempre que eu puder, eu direciono, dando uma pincelada ou outra, tá certo? Direcionada, justamente para o projeto de vocês, para ir já minimizando o que tiver de dúvida, ou puder ser criado de dúvidas, tá certo? Eu acho que eu entrei pela segunda vez, eu sem querer sair dessa aula, e eu não sei se está sendo gravado. Vocês conseguem ver isso, pessoal, aí no de vocês? Acho que sim, né? Dá para ver aqui, professor. Tá ótimo. Obrigado. Beleza. Então, como eu estava dizendo, vou tentar ser o mais abrangente possível. Então, quando é que você vai ver isso? Se é uma indústria, tá certo? Pequeno, médio porte, por ali. E aí, como é que você vai ver o cabo de média tensão? Geralmente, o que você tem em termos de alimentação são dois tipos de alimentação. Ele vem via aérea ou é via subterrânea, tá certo? Via aérea, como está sendo mostrado aí na figura, retirada da antiga ET 125, tá certo, pessoal? Vou até informar para vocês que a ET 125 ela não existe mais, ela foi descontinuada, tá certo? O nome foi trocado, agora, se não me engano, é ET 942. Ela começou a vigorar a partir de abril desse ano, quer dizer, começou a vigorar não, ela foi assinada e homologada a partir de abril desse ano e começou a vigorar agora, em novembro. Então, está quentinha, vocês vão ver em primeira mão, tá certo? Essa nova norma aí para média tensão, instalações de média tensão da Enel, ok? Mas algumas coisas, quer dizer, a maioria das coisas não mudou, nem poderia, né? Não pode haver uma mudança tão radical, mas outras coisas mudaram e a gente vai tocar nesses pontos. Enfim, aqui, através dessa figura, a gente pode ver uma subestação aérea, uma subestação pequenininha aqui, tá certo, pessoal? Mas ela recebe média tensão. Se ela recebe média tensão, olha só, aqui eu tenho os condutores de média, ramal de ligação, e já vocês vão ver uma derivação aqui para o conjunto polimérico, conjunto de medição. A medição é feita na média tensão, tá certo, pessoal? Então, aqui tudo condutores de média. Fiz a medição, passei pela medição, tá certo? E aqui eu estou alimentando agora o primário do meu, aqui eu passo por aqui, né? A chave fusível. E agora eu venho aqui para o primário do meu transformador. E a partir do meu transformador secundário vai sair em baixa tensão, tá certo? Então, aqui eu observaria o condutor de média somente de longe, né? No próprio poste, porque se trata de uma subestação aérea, tá certo? Subestação aérea não tem conversa, né? Recebe toda a alimentação ali. Mas, é como aqui o texto diz, olha só, para pequena e média tensão, no máximo, você vai ter acesso a esses condutores primários, tá certo? Ou seja, tudo que for relativo a primário, quando ele disser primário, rede primária, então, rede básica, tudo é média, tá certo, pessoal? Então, olha só, ela vai se dar no ramal, esse ramal subterrâneo, que interliga a redistribuição, tá certo? Redistribuição aérea, que no nosso estado, bastante aéreo ainda, né? Até a concessionária, da concessionária até a tua subestação. E aí, no caso, você necessariamente tem que ter uma subestação interna, seja ela brigada ou ao léu. Mas ela tem que ser uma subestação interna e você faz essa
essa conexão, olha só, você vai ter aqui, ó, os condutores chegando, aqui é médio, pessoal, certo? Essa caixa de passagem, e aqui vai a alimentação do primário da sua subestação. Perfeito? Muito bem. Então, olha só. Gente, depois aqui eu já estou vendo algumas coisas aqui que mudou um pouquinho com relação à norma vigente atualmente, mas eu vou me segurar e a gente vai ter uma unidade só para isso, porque a segunda unidade é justamente isso, né? A gente vai tratar basicamente dessa norma. Mas em alguns pontos que já for vendo uma coisa ou outra, eu já vou comentando com vocês, tá certo? Já que a gente está falando dessa norma, antes da gente voltar lá para os condutores, aqui eu estou mostrando onde é que a gente identifica os condutores de média numa instalação, né, de pequeno e médio porte. Eu vou parar de compartilhar esta tela, pessoal, e vou compartilhar a antiga norma de média tensão da Enel e a nova, essa que entrou em vigor, que a gente já vai estudar por ela, tá certo? Então, deixa eu parar um pouquinho aqui e vou lançar a mão aqui a nova, mas eu quero primeiro mostrar a antiga. Tem umas coisas que eu queria mostrar para vocês. No 4.2, mais. Pronto. Um segundinho, pessoal, enquanto eu jogo isso aqui na tela para você. Estou com 2 monitores aqui para facilitar a nossa vida. Pronto, essa aqui que eu vou disponibilizar agora para vocês. Deixa eu ver aqui. Esqueci de pegar minha água, estou aqui louco de sede. Aqui. Agora vocês estão vendo, né? Se vocês observarem, essa aqui é a ET125, com a última atualização em 19 de fevereiro do ano passado, 2019. Foi a última vez que ela foi atualizada, tá certo? Pois ela mudou radicalmente, que foi esse ano, essa que eu estou falando para vocês, 942. Então, fornecimento de energia elétrica em tensão primária de distribuição. Beleza. Aí, olha só algumas coisas interessantes que tinha nessa norma que estavam em desacordo, digamos assim, com a norma em esfera nacional que nós temos, a NBR 14039. A gente vai estudar também por ela. Tá? Aí ela dizia assim, ó, eu vou evoluindo aqui, pessoal, passando aqui por ela, mostrei ali só para mostrar para vocês que era a última atualização de 2019 que tinha acontecido, né? Mas olha o que ela entende por média tensão. Olha só, vocês estão vendo aí todos? O que é média tensão para essa norma? Ou, em última instância, para a Enel. O que era média tensão para a Enel? Tensão entre fases cujo valor eficaz é superior a 1 kV e inferior a 69 kV. Certo? Então, média tensão para a Enel estava compreendido entre 1, tá certo? E 9 kV. 1 e 9. Perfeito? Agora eu vou parar de compartilhar mais uma vez essa e vou colocar a norma da a NBR 14039, a norma federal sobre o mesmo tema, né? Instalações elétricas em média tensão. Aí o que ela diz? Olha só, vou compartilhar aqui com vocês. O que ela fala? Ela diz, olha, instalações elétricas de média tensão entre 1 e 36,2 kV. Então, para ela, para a NBR 54, só quero falar da 5410, que é a baixa tensão. Já está no sangue, pessoal, mas tudo bem. Então, para 14039, pessoal,
por definição, a média vai de 1 kV a 36,2. A única coisa que elas têm em comum é o 1 kV, que é o limite inferior. Mas no limite superior, a antiga norma da Ender, ela superava em muito a norma, quase 2 vezes o limite superior da norma brasileira, né, da NBR 14039. Enquanto que essa daqui vai de 1 a 36,2, a outra, a estadual, ia de 1 a 69 kV. Então, já estava em desacordo, tá certo? Já ficava um ruído por aí. Já tinha um ruído, tá? Ou seja, coisas que não estavam aqui estavam sendo concebidas por uma norma estadual. E aí, como é que fica? Tá certo? Será que eu posso fazer, usando a mesma metodologia de 1 a 36,2, algo acima de 36,2? Era o que se fazia, porque a norma estadual vai de 1 a 69, mas não é o correto, tá certo? Uma norma estadual não pode ferir a norma federal. Nunca. Ok? Muito bem. Então, agora eu vou, mais uma vez, parar e voltar e apresentar para vocês já a nova norma. Aí, isso aí também já foi corrigido. Eu queria destacar isso para vocês. Olha só. A nova norma é a ET 942. Eu já disponibilizei para vocês, tá? Se vocês olharem lá na aba, acho que é material de aula, alguma coisa desse tipo, você vai observar um montão de pastas, né, relativa à introdução, módulo 1, 2, 3. Aí lá você vai ter essa norma já, certo? Atualizada. Então ele diz, olha, fornecimento de energia elétrica em tensão primária de distribuição até 34,5 kV. Então, acima de 1 kV, até 34,5, essa norma contempla. Professor, por que ela não vai até o 36,2? É que aqui no nosso... Alguém está com o microfone aberto, pessoal. É que aqui no nosso estado, a gente não tem, né, quer dizer, nem aqui, né, nem no Rio de Janeiro, nem em Goiás, né, onde ela está, né, em São Paulo agora também. Então, não existe essa tensão por padrão de 36,2 na média tensão. Existe 34,5, né? Então, você vai 13,8, né? 34,5, 69, certo? Então, geralmente é assim. E aí, ela agora está sendo totalmente abarcada, totalmente contemplada pela norma federal. Então, está tudo certo. Agora ela está contida dentro da norma federal, os seus limites de atuação do ponto de vista da tensão de alimentação das instalações de média. Tá certo, pessoal? Então, isso eu queria destacar para vocês. É uma coisa bem interessante e foi corrigida e atendido para essa norma. Vou voltar agora para a nossa apresentação. Perfeito. Então, compartilhando aqui a apresentação com vocês, mais uma vez. Ok. Beleza. Qualquer dúvida, vocês podem parar, tá certo? Às vezes, levantar a mão, pode usar aquele artifício de levantar a mão, mas eu, às vezes, não vejo, pessoal, porque eu estou olhando para um outro monitor, tá certo? Então, se vocês observarem, eu estou sempre com o olhar para cima, né? Esse monitor é mais alto. Então, às vezes eu não vejo. Aí é bom vocês falarem, pode abrir o microfone, falar, parar a aula, para tirar dúvida. O importante é não deixar passar dúvida, certo? Então, olha só. Seguindo aqui. A nossa aula, ela deve durar em torno lá por volta das 11 horas, pessoal. Seguindo aqui a recomendação dos especialistas aí que entendem de EAD, nunca passar de 30, máximo 40 minutos, mas eu vou já falar para vocês e alguns dos colegas, os que fizeram comigo, essa e outras disciplinas, vão ver que eu sou um pouco desobediente. Às vezes a gente está
explanando alguma coisa, não dá para parar para cortar o raciocínio, né? Acaba passando um pouco, tá certo? Mas eu acho que vai até às 11, mais ou menos, nossa aula. Bom, aqui tem muita coisa sob o ponto de vista da metodologia, para ficar bem claro, pessoal. Muita coisa que vocês já estudaram, já está no sangue, já viram esses vídeos que eu disponibilizei para vocês, tá certo? Ficaram mais craques ainda, tá? Mas a metodologia é a mesma. O que vai mudar são coisas inerentes à própria norma que muda, né? A norma de média é diferente da norma de baixa tensão, mas a metodologia toda é a mesma, né? Você vai ter tabelas de métodos de referência, você vai ter os métodos de referência, claro, são bastante diferentes para baixa tensão, evidentemente, mas você vai ter tabela de método de referência, mas você vai ter tabela de capacidade de condução contra método de referência, você vai ter tabelas de correção de temperatura, fator de correção de agrupamento, metodologia é toda igual. E a gente vai fazer pelos 3 critérios: capacidade de condução de corrente, limite de queda de tensão e a capacidade de curto-circuito, tá certo? Por tempo limitado. Inicialmente, a gente vai lançar mão dos 2 métodos, né? Inicialmente, vamos estudar capacidade de condução de corrente e queda de tensão, tá certo? Depois é que a gente deixa o curto-circuito. Se a gente tivesse em aulas presenciais, pessoal, eu iria até sugerir a gente puxar um tema que é muito importante, que é a determinação e o estudo do curto-circuito, que a gente vê esse trimestre, como eu tinha falado para vocês no semestre passado. Esse a gente vai fazer completo, a gente vai estudar o curto-circuito como ele é de fato, né? Cálculo completo, tá? E aí eu iria puxar o curto-circuito, a gente faria capacidade de condução de corrente, limite de queda de tensão, curto-circuito, e quando a gente fosse para a capacidade de condução de curto-circuito, através da corrente de curto-circuito, vocês já saberiam calcular essa corrente de curto-circuito, a gente não estaria trabalhando com valores que estamos admitindo, né, ou jogando, escolhendo ao léu, tá? Mas vocês teriam efetivamente a condição de calcular realmente o curto-circuito e aí levar essa informação para o método. E aí ficaria uma coisa mais assertiva. Não ficaria aquela coisa da gente resolver pelos 3 métodos, vai lá no curto-circuito, depois volta, tá certo? Que é o que acontece geralmente nos projetos. Aí eu estive pensando esses dias, mas aqui eu não sei se vai dar certo. Eu ainda vou pensar um pouco. Se der certo, eu acho que a gente acaba fazendo isso. O problema é que eu deixei o curto-circuito como um método, um módulo, né? E aí a gente iria jogar um módulo dentro do outro. Aí fica ruim para a gente administrar isso aí, tá? Mas só por isso, se a gente não tivesse em aulas remotas, né, usando essa técnica de módulo-bloco, né, eu iria provavelmente puxar o curto-circuito para ficar aí no intervalo entre queda de tensão e a capacidade de condução de corrente curto-circuito, por tempo limitado. Mas tudo bem. Vamos seguindo. Como falei para vocês inicialmente, nós vamos ver essas duas, tá certo? E depois a gente parte para a corrente de curto-circuito, mesmo que inicialmente, tá? Inicialmente, a gente vai trabalhar com correntes de curto-circuito fictícias, tá? A gente não vai determinar inicialmente, tá certo? Depois a gente vai passar para um outro módulo, né? Que eu acho que é o módulo 3, se não me engano, 1 dimensionamento, 2 subestações e 3 eu acho que é o curto-circuito, certo? E aí no 3 a gente trabalha bastante o curto-circuito, depois a gente volta para esse tema somente para contextualizar. Lógico que não vai ver tudo, a gente já viu, mas para contextualizar, né? Para a gente, existirão alguns exercícios lá no curto-circuito, depois que a gente tiver dado a metodologia toda, né? O método todo completo. Aí vão ter alguns exercícios que eu vou dizer, olha, nem é especificamente curto-circuito, eu vou dizer, dimensione esse condutor para essas condições. Então, você vai fazer os 3 e com a capacidade de condução de corrente de curto-circuito, já utilizando a metodologia do cálculo.
tá certo? Cálculo real. Outras possibilidades para cá, pessoal, é a gente utilizar softwares, tá certo? E a gente tem que a gente já costuma utilizar aqui, a gente vai fazer uma aula. Eu acho que eu tenho até gravado uma aula sobre esse software, vou disponibilizar para vocês. Eu acho que a gente tem uma versão limitada. Vou disponibilizar o software, vou disponibilizar uma aula de um pequeno tutorial, e aí vocês já podem ir mexendo, que deve ajudar bastante a vocês no projeto. O projeto de vocês fazendo com esse software. A possibilidade de vocês errarem um curto-circuito é quase zero, né? Você colocando as condições, você coloca o tipo de cabo, você coloca o tipo de máquina que está ali, é um motor de indução, coloca a alimentação, é um transformador, o tipo do relé que vai atuar, tá certo? O tipo do disjuntor. Então, você tipifica tudo, joga para o software e ele resolve a sua vida. Coloca as dimensões, os comprimentos todos e fica tudo certinho. Mas é importante, antes de eu passar essa mamata para vocês, é lógico que eu vou mostrar como é que se faz, vocês têm que aprender a fazer isso. Muito bem, vamos seguindo. Como eu tinha falado para vocês, a gente tem os métodos de instalação. Então, a gente tem 9 métodos de instalação, certo? E aí eu vou ler aqui. Basicamente, pessoal, o que a gente vai ter de método é assim. Olha só. Os condutores, eles estarão ao ar livre, ou ao ar livre, né, sem eletroduto, ou estarão em eletrodutos, ao ar livre, ou estarão enterrados dentro de eletrodutos, ou estarão enterrados sem eletrodutos, diretamente enterrados, como a gente chama. Essas são as possibilidades. Sob o ponto de vista de agrupamento ainda, eles podem ser espaçados, tá certo? Ou então podem estar justapostos. Então, ou justapostos, tá certo? Ou espaçados, tá? Justapostos, eles podem estar na horizontal, os 3, se forem só 3, ou em trifólio. A gente já conversou sobre isso também. Então, todas essas coisas que a gente está utilizando aqui, vocês observam que são coisas que já vimos, tá certo? Lá nas prediais. Então, são essas as possibilidades. O condutor, ele vai estar internamente impossível. Mas ele vai estar ao ar livre, tá certo? Ou vai estar dentro de eletroduto ao ar livre. Outra possibilidade é ele estar diretamente enterrado ou dentro de eletroduto enterrado. Então, essas são as possibilidades. Sob o ponto de vista de eles estarem dispostos de forma justaposta, eles podem estar na horizontal ou em trifólio, ou podem estar separados. Tá? E aí, todas essas possibilidades que eu falei para vocês são contempladas por esses 9 métodos de instalação. E aí, esses métodos são muito mais simples do que aqueles métodos lá que a gente, sei lá, tinha uns 73 tipos de métodos, se não me engano. Lá nas prediais, nas 5410. Aqui você tem 9 e resolve a sua vida, tá tudo certinho. Ok? Então você tem, olha lá, 3 cabos unipolares justapostos, horizontal ou em trifólio. Pode ser um cabo ou um cabo tripolar. Tudo ao ar livre, tá certo? Pode ser 3 cabos justapostos ou um cabo tripolar, tudo ao ar livre. Não estão dentro de eletrodutos. Método A. 3 cabos unipolares espaçados ao ar livre. Espaçados ao ar livre. B. 3 cabos unipolares justapostos em canaleta fechada. Tudo que ele falar, na maioria das vezes, tudo que ele fala para unipolar, justaposto, ele vai estender para tripolar também. Então, canaleta fechada no solo. Então, o camarada já está enterrado em canaleta fechada. 3 cabos unipolares espaçados em canaleta fechada no solo. 3 cabos unipolares justapostos em eletroduto ao ar livre. Agora eu tenho eles dentro de eletroduto, porém ao ar livre. 3 cabos unipolares justapostos, tá certo?
em eletroduto enterrado no solo. 3 cabos unipolares em banco de dutos, tá certo? Ou eletrodutos enterrados e espaçados. Então, todas aquelas possibilidades que eu falei para vocês são contempladas por estes 9 métodos de referência, ok? Aqui é só um repeteco, vou passar. E aí, vou fazer alguns comentários sobre esses métodos. Então, vamos lá. Primeiro, os métodos A e B, eles são super parecidos. Então, eles falam, o cabo é instalado em convecção livre. Convecção livre significa dizer que ele não tem ventilação forçada, certo? Convecção livre, sem ventilação forçada. Muito bem. Sobre isoladores, bandejas, leitos, etc. E a distância a qualquer superfície adjacente deve ser, no mínimo, 0,5 vezes, é menor do que 1, o diâmetro externo do cabo, para cabo unipolar, ou, no mínimo, 0,3 vezes o diâmetro externo do cabo, para cabo tripolar, sem levar em consideração o efeito da radiação solar direta. Métodos C e D. O cabo é instalado em canaleta fechada, com 0,5 metros de largura, meio metro de largura por meio metro de profundidade, e a distância a qualquer superfície adjacente, no mínimo 0,5 vezes o diâmetro, certo? Se ele for unipolar, 0,3 se for tripolar. Método E, cabo instalado num eletroduto não condutor, certo? E a distância a qualquer superfície adjacente, 0,3 vezes o diâmetro externo do eletroduto, sem levar em consideração o efeito da radiação solar direta. Método 4, os cabos unipolares são instalados em um eletroduto não condutor e os cabos tripolares em eletrodutos também não condutores no solo, certo? Resistividade térmica, você tem que considerar 2,5 Kelvin metro por watt, a uma profundidade de 0,9 metros. Foi considerado, no caso, um banco de dutos, largura de 0,3 metros e altura de 0,3 metros, com resistividade térmica de 1,2 Kelvin metro por watt. Então, todas as vezes, pessoal, que esse método, o método de instalação, ele diferir, certo? Dos valores de base, você tem que fazer ajustes. Quais são esses valores de base? São as temperaturas, né? Qualquer coisa enterrada no solo, você tem que olhar a temperatura do solo, quanto é que está. Então, a temperatura de referência é 20 graus. Qualquer coisa ao ar livre, tem que olhar a temperatura ambiente, quanto é que está. Temperatura de referência 30 graus, tá? Qualquer coisa enterrada tem que olhar a resistividade, 2,5, ok? Então, se tiver diferente disso, tem que fazer os ajustes. Sempre assim, exatamente igual quando a gente fazia o dimensionamento também lá para baixa tensão. No método G, os cabos unipolares são instalados em eletrodutos não condutores, espaçados no duto adjacente, em uma vez o diâmetro do duto. A resistividade do solo, térmica do solo considerada é 2,5, tá certo? Profundidade 0,9 metros. No método H, o cabo é instalado diretamente no solo, resistividade também 2,5 e a profundidade 0,9. E, finalmente, o método I, o cabo é instalado diretamente no solo, resistividade térmica 2,5, profundidade 0,9 e espaçamento entre os cabos, no mínimo, igual ao diâmetro externo do próprio cabo, já que não tem eletroduto, tá certo? Assim, muitas vezes, pessoal, a gente precisa usar o bom senso, tá certo? Para ver que tipo de instalação a gente vai fazer.
Como eu falei no início para vocês, a gente vai tentar ser o mais generalista possível, mas de vez em quando dou umas pinceladas direcionadas à nossa instalação, que é industrial, certo? Vocês estão vendo aí as imagens de uma instalação para alimentação, né? Pelas imagens, principalmente do lado esquerdo, você vê que é uma alimentação robusta, né? Você tem uma potência considerável, certo? E aí, olha só, professor, o que vai determinar? Outras coisas determinam, tá certo, pessoal? Outras coisas também determinam. Mas, professor, o que poderia determinar a minha escolha, tá certo? De colocar o cabo diretamente enterrado naquela vala ou, na mesma vala, colocar esse cabo dentro do eletroduto. Ou esses cabos, né? De repente você tem paralelismo nas fases, certo? Aquela mesma fase tem vários condutores em paralelo. Bom, primeiro, custo. Tá certo? Não deveria ser, mas é um fator muito importante, pessoal. Muito importante. Tá? Depois, daqui a pouco eu conto uma historinha para vocês, mas custo é importante. Mas você tem que colocar, quando se fala em custo, ok? Você tem que colocar isso em perspectiva. Inicialmente, você diz assim, olha só, eu vou tentar priorizar o custo, tá? Eu vou comprar um material adequado, de um excelente fabricante, etc. Mas eu vou querer minimizar um pouco o meu custo, para não ficar muito oneroso para mim, e eu vou colocar esse condutor diretamente enterrado, tá? Na vala. Tá? 0,9, como diz, determina o método I. Vocês viram ainda há pouco. Uma vala 0,9 metros, 90 centímetros, jogo os condutores ali. Vocês estão vendo que tem duas possibilidades. Do lado esquerdo, um eletroduto, do lado direito, diretamente, né? Não dá nem para ver. Mas você tem que colocar, como eu falei para vocês, custo em perspectiva. Vocês estão vendo que essa vala, onde não tem eletroduto, do lado direito, ela passa paralelo à estrada, a rodovia. De repente, aí é uma rodovia que está sendo preparada, certo? Ela passa paralelo. Ou seja, a possibilidade de ela, eu digo os cabos, de esses cabos sofrerem por estresse mecânico é mínima. Perfeito, pessoal? Agora, imagina que o camarada, ele está minimizando o custo, mas ele não colocou isso em perspectiva. Ele está assim, com a visão assim. E eu preciso transpassar por baixo essa estrada. E daqui a pouco essa estrada ela vai ser recapeada, ela vai ser uma estrada onde provavelmente vai passar carga pesada. E quando isso acontece, as estradas brasileiras, historicamente, elas têm a característica de ceder. Elas cedem. Por esforço mecânico, não tem conversa. Tá? E esse esforço, essa carga vai diretamente sobre os condutores. Então, o camarada priorizou o custo, mas ele vai sofrer depois, porque ele vai ter que, provavelmente com o tempo, se aí for um local onde passa carga pesada, tá? Essa aqui está indo certinho ali do lado sempre da via, né? Sempre da via. Mas eu estou colocando a possibilidade, supostamente, disso aí precisar passar por baixo da via. Então, o camarada não teve uma visão mais curta, encurtada, só viu a questão do custo, e ele, mais à frente ele pode sofrer, porque arrebentou um cabo desse, pessoal, a camarada vai sofrer um pouco. Ele vai sofrer porque ele precisa saber o que arrebentou. Aí o equipamento para você descobrir isso é caríssimo. Né? Geralmente a empresa não tem, ela aluga, porque é tão caro que ela aluga. A gente está falando de equipamento de 300 mil reais, 350 mil.
A empresa que te aluga, ela não deixa você trocar no instrumento, ela manda um engenheiro treinado. Você tem que pagar um dia do engenheiro. Você tem que pagar, aliás, você paga por hora, entendeu? E pelo número de cabos que ele vai testar. Então, esse equipamento manda um pulso, digamos, isso aqui seria uma via, sei lá, de 2 quilômetros. Aí ele manda um pulso, quando refletir, volta, ele calcula a distância. Então, ele refletiu em alguma coisa, voltou com, sei lá, 600 metros. Aí ele sabe, opa, aqui tem um problema. Aí vai lá e a gente está com precisão de centímetros, até. Depende do seu bolso, né? Então, vocês estão entendendo? Geralmente, quando você precisa proteger o cabo por esforço mecânico, é eletroduto. Não tem conversa, pessoal. É eletroduto. Certo? Então, tem essas coisas que norteiam, tá? Esforço mecânico, custo, todas essas coisas. E tem um bom senso do engenheiro também. Ok? Existem alguns métodos, a gente vai já discutir quando a gente vai falando, a gente está se aproximando já do nosso final, mas eu vou discutir com vocês rapidamente, quando estiver mostrando aqui uns condutores, 2 exemplos de condutores, e aí na próxima semana a gente, aliás, eu vou colocar alguns vídeos, e aí contendo a aula de hoje e contendo mais coisas, e na sexta-feira a gente já vai tirando mais dúvidas. Mas existem alguns métodos de preenchimento do isolante, né, da isolação do cabo de método, né, chamado extrusão. Então, você vê o isolante, a isolação extrudada. Qual é o tipo de isolação? XLPE ou HLPE, tá certo? EPR, HEPR, extrudado. Certo? Então, isso aí é um método de conformidade do isolante, de como ele é colocado, tá certo? Então, isso aí ajuda a prevenir esse cabo de alguns problemas. A gente vai discutir agora, no próximo slide. Mas eu gostaria que tivesse ficado assim, bem entendido, pessoal, todas essas questões, tá certo? Por que da escolha de uma hora eu posso jogar condutores? É confiável, professor, jogar condutor diretamente enterrado? Claro. E a confiabilidade, quem vai dar essa confiabilidade, primeiro, é o seu tipo de execução, se você é o executor, se você está respeitando a norma de colocar esse cabo, já que ele está diretamente enterrado a 90 centímetros no mínimo, tá certo? Você tem ali 90, a norma é clara. Você não vai deixar muito aparente, muito perto, senão ele vai ficar mais sujeito a esforço mecânico. Então, 90 centímetros no mínimo. Isso por um lado. Por outro lado, o fabricante. Você adquiriu esse cabo de quem? Uma coisa é você adquirir um cabo da Prysmian, da Pirelli, de vários fabricantes. Outra coisa é você um cabo que não tem muita procedência. Então, é isso que vai dar confiabilidade para o sucesso do teu projeto, tá certo? Da tua obra. Vamos lá. Então, para a gente finalizar nossa aula, está passando um pouquinho de 11, então eu só queria mostrar para vocês a constituição de um cabo. Existem várias, outra coisa, tá certo? Aqui esse é um mundo de muita pesquisa, tá? Esse foi retirado da Prysmian. Prysmian é um fabricante excelente, francês, tá certo? De cabos. Eu tinha até falado para vocês no início da aula que aqui em Fortaleza a gente tem muito pouca instalação subterrânea, né? A nossa instalação é praticamente 100% aérea. Quem acha que tem um pouquinho, acho que, sei lá, 300 metros, 400 metros ali perto do aeroporto. Mas aqui vai haver instalação, a curto prazo, de acho que 16 quilômetros subterrâneo, tá certo? Eu acho que a Prysmian vai ceder o material. E
E eu vi uma apresentação deles em 2018, no Sigre, quando eu participei de um workshop, e foi uma apresentação muito interessante, e eles mostrando lá o centro de pesquisa deles, de desenvolvimento, que fica na Dinamarca, e muita coisa bacana, eles têm uma linha muito importante para alta tensão, né, de condutores. Né, a alta tensão tudo é mais complicado, então na alta tensão você não é todo tipo de isolação que trabalha com alta tensão, certo? Acima de 238 kV, aí a briga de cachorro grande você reduz bastante os tipos de cabos, tá, que você pode utilizar. Então, eles fazem um trabalho muito interessante de desenvolvimento. E aí, aqui tem algumas partes, né, dos condutores, né, o condutor propriamente dito, né, o cobre, que é o número 1. Depois você tem a blindagem, aí você tem a isolação, você tem a outra blindagem, né, que chama blindagem da isolação. Você tem uma cordoalha e depois você tem o enchimento estrudado e a cobertura em PVC, certo? E aí, pessoal, tanto a isolação quanto esse preenchimento aqui, eles utilizam esse método chamado extrusão, né? Se chama isolação extrudada, preenchimento extrudado. É um método de conformidade. Você injeta o material, né? Toda essa estrutura feita, você injeta o material e você quer prioritariamente duas coisas. Você quer garantir uma boa isolação, você não quer deixar nada de interstício, você não quer deixar nada de ar, nada de pequenas bolhas, nada disso quer deixar. Tá? E também você quer conferir a esse cabo alguma proteção mecânica, alguma resistência a esforço mecânico, a estresse mecânico, tá certo? Então ele fica mais protegido, tá? Sobre aquela questão que eu tinha falado para vocês, de não deixar nada de bolinhas e tudo, é que existe um fenômeno que ocorre, se você não... A extrusão, o processo de extrusão ajuda bastante a minimizar esse fenômeno que eu vou falar para vocês, mas se você não lança a mão desse processo, né, para cabos que não são tão específicos, cabos que geralmente não trabalham com média tensão, né? Então, geralmente não tem esse processo, mas para média tensão é o normal, tá? Mas, antigamente, quando não se tinha muito isso, sofria com um fenômeno chamado arborescência. Essa arborescência vem de árvore, né? Como se fosse uma ramificação. Então, é um efeito que ocorre, né? De falta de material mesmo. Você começa a ver uma ramificação de interstícios dentro do isolante. E uma vez iniciado esse processo, pessoal, ele não regride, né? Então, a tendência é a degradação, tá certo, da isolação. Em algum momento, esse cabo vai perder a isolação e vai sofrer, vai acontecer um curto-circuito por conta da degradação dessa isolação devido a esse fenômeno de arborescência. E esse fenômeno ele é minimizado com esse processo de extrusão, tá certo? Bom, então, para a aula de hoje, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês. Eu não vou entrar no próximo slide, já estou vendo aqui que já ia quebrar, ia ficar ruim, já mostrando mais as tabelas, discutindo e tal. Vou deixar para a próxima, tá? E aí eu vou fechar agora meu microfone e vou abrir para quem quiser tirar uma outra dúvida sobre essa aula ou sobre outra coisa qualquer. Vocês podem ficar à vontade, a partir de agora. Professor, é Sainara aqui. Eu ia perguntar para o senhor, porque em pré-diais, falando sobre os métodos, né, de
a capacidade de corrente, queda de tensões e curto-circuito. Num projeto parcial, é que eu não sei como é a divisão do projeto que vai ser, mas no projeto parcial a gente acabou fazendo só da ampacidade. Aí, para industriais, vai ficar essa mesma divisão, para o parcial vai ser ampacidade, ou já vai cobrar... Como Não, é que vai ficar a divisão? provavelmente não. Provavelmente não, Sanara. Provavelmente eu quero cobrar tudo, tá certo? Quero Certo. cobrar tudo. Só se não der mesmo, mas eu quero cobrar tudo, 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 para poder não ficar. Veja que ainda vai ficar a parte de. Uma parte importante para o final, né? Vai ficar a parte da tarifação, vai ficar o fator de potência, né? O PDA. PDA, a gente já, vocês já viram alguma coisa, mas a gente vai completar porque foi até uma petição de vocês na primeira aula sobre como realmente calcular. Se lembra que vocês falaram e tal? Pessoal, a gente sentiu falta disso, a aula do Renato foi bem interessante tudo, a gente entendeu a norma, mas a gente sentiu falta de mostrar como se faz. Então, esse como se faz, eu vou ministrar aula sobre isso, e a gente vai continuar com os vídeos lá do Renato, porque ele vai explica a norma não mudou, é uma apresentação, uma boa apresentação que eu dei, e a gente vai fazer uma coisa mais direcionada. Mas ainda tem bastante coisa. Então, a ideia inicial é vocês... por isso que eu falei aquela coisa de puxar justamente para contemplar isso aí, tá certo? O negócio é que tem, além de ser modular o nosso curso, ficar um módulo, tem outro módulo no meio, que é o da subestação. E aí eu vou pesar direitinho na balança quem é mais importante. Aqui tudo é importante, né? Fica até injusto para eu falar isso, algo mais importante do que outro, porque aqui tudo é importante, não tem uma coisa mais importante do que outra. Mas vamos ver como é que a gente faz da melhor maneira possível para, já no parcial, a gente contemplar tudo sob o ponto de vista do dimensionamento de condutores, tá certo? Tá certo. Mais alguém, meu povo? Eu vou parar aqui a apresentação. Tudo certinho? Bom, então a gente vai encerrar a aula por aqui. Eu já vou até parar a gravação, pessoal, e a gente se encontra na quinta-feira, desculpa, sexta-feira, 8 da manhã. Agora tem o seguinte, pessoal, provavelmente, fiquem alertas, atentos, provavelmente na quarta já vai o projeto para vocês. Sexta a gente começa a aula discutindo o projeto. E eu gostaria não, é o limite da definição das equipes, quinta-feira, pessoal, quinta-feira, ok? Então, não esqueçam disso aí, ok? A gente vai ficando por aqui, vou parar a nossa gravação, e aí, até a próxima. Cuidem-se, pessoal. Até mais. Professor,